Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje é um dia especial. Todo mundo comemora o dia da Páscoa, o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Então eu quero trazer neste dia uma reflexão para que possamos nos alimentar da palavra de Deus. Desde já eu e a minha família desejamos uma feliz Páscoa para todos. Eu quero refletir com os irmãos num texto que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Os irmãos, querendo, podem acompanhar aí, pegando a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo a partir do 13. Que diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntando a essas pessoas. Responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povo para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Graças a Deus pela preciosa palavra do Senhor. Então as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Nós pregamos um Cristo que estava morto, mas está vivo.
ressuscitou ao terceiro dia. E não o Cristo que estava vivo e hoje está morto. Não é esse Cristo que nós pregamos. Então a morte, na verdade, foi vencida por Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é tão importante que o apóstolo Paulo diz que sem ela a nossa fé ela seria em vão. Nossa pregação seria inútil. Falar de Jesus, pregar sobre Jesus, se não fosse o que aconteceu, seria realmente sem sentido. Nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados. Então, o que a gente vê na ressurreição de Cristo é que essa ressurreição causou um impacto na vida dos discípulos no caminho de Emaús. E nós precisamos observar essa palavra para entender um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nota-se que após os discípulos que estavam com Cristo quando em vida, na pregação da palavra e falando sobre o reino de Deus, nota-se que esses dois discípulos não suportaram o que aconteceu na questão de Jesus Cristo ter padecido, de Jesus Cristo ter sofrido as mãos daquele povo que não entendia que ele era o Rei dos Reis. Então aqueles dois discípulos se afastaram, saíram andando para uma cidade por nome de Emaús. Então, na verdade, eles estavam cegos espiritualmente. Então, o impacto da ressurreição de Cristo não estava até um presente momento trazendo uma abertura em seus olhos espirituais. E aqui no versículo 14, a gente observa que era o que realmente estava acontecendo. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ou seja, eles estavam com os olhos espirituais fechados. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos como se a morte estivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Muitas vezes caminhamos desta forma. Eles estavam tomados de uma profunda tristeza. E muitas vezes, quando nós somos surpreendidos por algo muito grave, por algo muito sério, nós muitas vezes fechamos nossos olhos espirituais. E o que a gente observa é que, em vez daqueles discípulos, ao saberem que Jesus ressuscitara, não estava morto, não estava no túmulo, ao invés deles estarem grandemente felizes, alegres por aquele acontecido, porque Jesus já vinha anteriormente dizendo que era dessa forma que ia acontecer, eles estavam ali, na verdade, cheios de esperanças frustradas. O versículo 21 diz: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então o caminho de Emaús é o caminho, na verdade, para eles que estavam se distanciando de Jerusalém, é o caminho da desistência. É o caminho dos sonhos desfeitos. É o caminho, meus amados irmãos, da falência dos projetos. Eles não estavam conseguindo entender o propósito de Deus para a vida deles. E nós louvamos a Deus neste dia, porque hoje nós entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. Nós entendemos que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário era necessário, porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje nós estamos na maravilhosa luz que é Jesus Cristo, que ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, ao terceiro dia, que traz vida a todos nós. Então a gente observa que aquele impacto
impacto da ressurreição não foi para aqueles discípulos suficiente. Não foi. Era necessário que eles tivessem um contato a mais com Jesus após a ressurreição de Jesus, para então ter um entendimento a respeito do Senhor. Veja no versículo 26, versículo 27, que diz: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Isso Jesus dizendo a eles. E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus começou a pregar, a falar a respeito de Moisés e dos profetas para chegar até Jesus. Explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então os olhos deles foram abertos, após Jesus falar das Escrituras, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, se você quer conhecer mais a Jesus, se eu quero conhecer mais a Jesus, eu preciso ir para a palavra de Deus. Se eu quero conhecer mais a Jesus, eu preciso entender que eu só posso saber disso através das Escrituras. Eu só posso ter fé se eu buscar nas Escrituras. Eu só posso ter santidade se eu procurar nas Escrituras. As Escrituras sagradas é o que vai dar a mim todo tipo de resposta que eu quero. É por isso que ele diz em João, no capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras para que você mesmo possa testificar, ter nelas a vida eterna. Eu só posso ser bem-sucedido na vida se eu ler as Escrituras. Quando Jesus usou as Escrituras para explicar aos seus discípulos, aí logo os olhos dos dois discípulos, a Bíblia diz claramente aqui, foram abertas. Ou seja, o impacto da ressurreição de Jesus agora fazia sentido aos olhos espirituais daqueles dois homens. Irmãos, o impacto da ressurreição de Jesus faz arder os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, porque eu fui cego, porque eu não conhecia as Sagradas Escrituras, e porque você que está me ouvindo também poderia não entender a respeito de Cristo, mas quando você deu o voto de confiança, quando você entendeu que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, quando você entendeu que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, quando eu entendi que a palavra de Deus, ela é a abertura para o entendimento da vontade de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então o impacto da ressurreição na minha vida é o impacto da ressurreição na sua vida, quando você entende, quando você enxerga. Veja o que diz o versículo 29 até o 32. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Amém? Então Jesus Cristo entrou na casa com eles, para ficar ali com eles. Eles ainda sem ter o entendimento. Mas veja que não estavam ardendo os nossos corações. Eles disseram, quando tudo aconteceu, quando Jesus partiu o pão, eles disseram: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Então, para você ver, irmão, minha irmã, o quanto é importante a leitura, o entendimento da palavra de Deus. Quando estamos com o Jesus vivo, ressurreto, nosso coração arde, o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo em nossos corações, o vento do Espírito sopra
dentro dos nossos ouvidos. Louvado seja o Senhor. Então, o impacto da ressurreição faz o nosso coração arder por estar com Cristo, porque Cristo diz na sua palavra: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqueles homens estavam totalmente cegos. Caminharam com Jesus, Jesus os interrogou, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles caminharam com Jesus, quando Jesus pregava as Escrituras, eles assistiram o sofrimento de Cristo, a ressurreição de Cristo já estava narrada, porque eles disseram: as mulheres foram lá no túmulo, não viram Jesus. Mesmo assim, eles estavam cegos, porque eles esperavam um rei que matasse as pessoas, um rei que fosse como Davi, que fosse vencer pela luta à espada. Eles não estavam entendendo. Quem tem olhos abertos e coração ardente tem pés rápidos para falar de Jesus. Quando eu não tinha conhecimento sobre Jesus, eu não tinha os pés velozes para falar de Jesus, porque meus olhos eram fechados espiritualmente. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que esses homens aqui, eles ouviram, depois que entenderam, foi que foram falar. Olha aqui. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, depois que Jesus se mostrou a eles. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois encontraram o que tinha acontecido, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então, quem tem olhos abertos e coração ardente, tem os pés rápidos para falar de Jesus. As pessoas estão cegas, muitas, espiritualmente, não entendem o verdadeiro sentido da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que para ter uma vida em Cristo é preciso nascer de novo. É preciso sair da condição de cegueira espiritual. Quando a sua palavra diz em João 3,3: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. A Bíblia é clara em 1 Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não seja resplandecido a luz do Evangelho sobre a sua vida. Então é preciso ter um encontro. É preciso entender a vontade de Deus através da sua palavra. Porque quando os dois discípulos passaram a entender, foram rápidos em voltar novamente para Jerusalém e dizer: nós tivemos um encontro com esse Jesus Cristo. Então aquilo que sai, aquilo que eles estavam pensando, e depois Jesus falou quem era ele, o propósito dele, Jesus expunha as Escrituras a ele. Depois Jesus fala as Escrituras para eles. Então, eles entenderam. Que tipo de discípulo é você? O discípulo de antes ou o discípulo de agora impactado pela palavra de Deus? Para os discípulos no caminho de Emaús, o impacto da ressurreição abriu os seus olhos, aqueceu os seus corações e apressou os seus pés para a proclamação da vitória de Jesus sobre a morte. Amém, meus irmãos? Então, que todos nós possamos ter um impacto sempre da ressurreição, a certeza da morte, mas Jesus não está morto. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja contigo e com a tua família. Uma feliz Páscoa e um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Deus abençoe.